Olá, boa noite, meninas. Vamos entrando, chegando na nossa segunda live do nosso projeto Revele a Sua Imagem. Sejam bem-vindas. A gente está aqui no meu canal, Vanessa Guimarães. Sejam bem-vindas vocês que estão chegando agora, que já assistiram a primeira live e vão dar continuidade aqui na segunda, mas se você não assistiu a primeira live, não tem problema, que são assuntos diferentes, está tudo salvo aqui no canal para vocês assistirem depois também, tá? Sejam bem-vindas, eu sou a Vanessa Guimarães, eu estou aqui junto com a Carol Rodrigues, que é consultora de imagem, e hoje a gente vai então fazer a nossa segunda live do projeto Revele a Sua Imagem, que são uma série de lives sobre maquiagem, estilo e imagem pessoal. Na live de hoje, a gente vai falar sobre a maquiagem ideal para cada cartela de coloração pessoal. Então, assim, gente, o conteúdo hoje vocês vão, assim, ficar apaixonadas, né? Porque cores, quem nunca quer entender melhor como usar as cores, tanto na roupa, né, quanto em todo o seu estilo, mas na maquiagem, eu sei que é muita dúvida que as pessoas têm, principalmente quando a gente fala daquilo que mais valoriza a nossa pele, né? Então, hoje a gente vai abordar tudo isso para vocês saírem daqui e conseguirem já aplicar. Então, boa noite, Carol. Boa noite, Vá. Boa noite, amigas. Como é que vocês estão? Bem-vindas à nossa segunda live. A nossa primeira live a gente vai compartilhar também depois aqui no chat. E a gente preparou um conteúdo riquíssimo aqui mais uma vez. Então, como sempre, eu vou pedir em troca muitos likes aqui pra gente. Participem nos comentários aqui no chat. Façam perguntas. Pode interromper a gente aqui com bastante pergunta que a gente vai, né, discutindo, conversando aqui, tirando as dúvidas de vocês durante a live também. Isso, gente, já compartilha esse link da live com alguém que você sabe que possa gostar desse assunto, tá? É só vocês compartilharem o link em cima ou embaixo aqui no YouTube tem uma setinha que vocês compartilham o link direto, tá? Com quem vocês quiserem aí no WhatsApp, manda para todo mundo, tá bom? Então vamos começar a nosso conteúdo de hoje, tá? Para quem não me conhece, eu vou me apresentar brevemente de novo. Peço licença para quem já conhece, já estava na primeira live, mas tem gente nova que com certeza vai chegar depois e também não nos conhece ainda. Então, eu sou a Vanessa Guimarães, eu sou especialista em automaquiagem e comunicação e eu dou cursos e mentorias de maquiagem. Tem formação profissional em maquiagem profissional, com mestrado em comunicação. Então, eu alio todo esse conhecimento, né, voltado para ajudar mulheres, né, eu tenho muito esse propósito de fazer com que mulheres despertem os seus potenciais, tanto na área pessoal quanto na profissional. E eu acredito muito que a beleza é uma forma da gente conseguir, né, conquistar isso. E aí eu trabalho com a maquiagem no sentido de fazer as mulheres tanto melhorarem a autoestima, quanto elas realmente conhecerem coisas que elas nem sabiam que existiam, que são esses potenciais para que elas se sintam melhores, tanto na sua vida pessoal, como conquistar coisas também na área profissional. Então, dentro dos meus cursos e mentorias, o que eu gosto muito de frisar é que é muito mais do que aplicar um produto de maquiagem. O meu intuito é guiar vocês e ajudar vocês para que vocês descubram várias versões de vocês mesmas e consigam terem mais autoconhecimento, melhor a autoestima, a confiança de vocês. E isso vai muito, muito além de somente se sentir bonita. Né? Quando você cuida de si mesmo e você começa a descobrir as suas potencialidades, isso vai refletir em diversas áreas da sua vida. Então, eu estou aqui realmente para guiar vocês nesse processo, tá? Dentro dos meus cursos, das minhas mentorias. Então, muito prazer para quem não me conhece. Esse é um pouco de mim que eu trago aqui para vocês. E eu sou Carol Rodrigues, muito prazer para quem ainda não me conhece. Eu tenho 30 anos, eu sou do interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Varginha, e eu sou designer de moda. Comecei aí com um sonho desde adolescente, fazer faculdade de moda. Com 18 anos eu fui para BH, então realizar esse meu primeiro sonho, que era fazer faculdade de moda na UFMG. Pois eu segui aí meu caminho, né, junto com a consultoria de imagem, porque eu sempre acreditei e eu sempre usei a moda como uma ferramenta de autoconhecimento para mim. Durante a minha adolescência, eu tive algumas questões eu era uma menina muito tímida, enfim, tinha algumas questões com autoestima, eu não me encontrava muito, não conseguia muito me impor, e
na hora de me vestir era um momento que eu conseguia me expressar assim as minhas ideias, me colocar no mundo. E foi dessa forma que eu fui utilizando da moda como essa ferramenta para me conhecer e para eu comunicar quem eu realmente sou aí para o mundo, né? Então, eu sempre quis trabalhar com isso, eu sempre, desde o começo da faculdade de moda, eu já tinha essa clareza de que eu queria oferecer algo, né, para as pessoas que tivesse a ver com isso, e eu entendi que a consultoria de imagem poderia ser esse caminho. Mas quando a gente estuda, né, a consultoria de imagem, as pessoas, né, a consultoria em si é muito focada na perspectiva do outro sobre a gente, né, como que a gente pode comunicar quem nós somos, a nossa essência, a nossa personalidade de uma forma intencional, mas eu entendi que eu entendo, né, e eu acredito que o nosso foco principal deva ser primeiro o nosso olhar com a gente mesmo. Porque, né, antes da gente sair, a primeira pessoa que nos olha, somos nós mesmos quando a gente olha no espelho. Então, eu fui continuando meus estudos e percorrendo mais um caminho de descoberta dentro da consultoria de imagem, até que eu encontrei a minha especialização em psicologia da autoimagem pela École Brasil, que é uma escola francesa de consultoria de imagem, que une, né, a psicologia da autoimagem, que é esse olhar para a gente mesmo, antes da gente construir uma imagem que comunique, né, o que a gente realmente é para o mundo. Então, eu uni aí, né, o design de moda, que fala muito sobre a roupa, a consultoria de imagem, que fala sobre a imagem que a gente transmite, e a psicologia da autoimagem, que é essa relação com a gente mesmo, com o nosso processo de autoconhecimento. Maravilha. Vamos iniciar, então, aqui o nosso conteúdo. Vamos! Bom, e hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo adora, que é a análise de coloração pessoal e como que a gente pode, né? Qual que é a maquiagem ideal para cada cartela. E antes da gente começar, eu quero falar que se você ainda não sabe a sua cartela, eu vou te mostrar aqui algumas formas de você começar a compreender o que é a análise de coloração pessoal e o que é a sua harmonia cromática, quais são as suas características. Porque é uma coisa que eu sempre falo nos meus atendimentos de consultoria de imagem e de coloração pessoal, que mais do que você decorar sua cartela e descobrir, eu sou inverno escuro, e você ficar lá dependente daquela cartela, é você entender, é mais importante você entender as características suas que te fazem ser a sua cartela. Quando você consegue entender as suas características, a sua harmonia cromática, você consegue entender também quais cores harmonizam melhor com você. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, tanto das cores, quanto da harmonia cromática da nossa beleza, tá? Para vocês conseguirem identificar essa relação, para vocês já começarem a se olhar, começarem a perceber e começar a fazer já escolhas melhores, tá? Antes de vocês fazerem análise de coloração comigo, eu faço atendimentos presenciais em Varginha e digital em todo o Brasil, tá? Análise, eu utilizo, né, o método sazonal expandido, que é o método mais né, novo no mercado, mas a gente utiliza ferramentas diferentes para fazer a análise presencial e a digital. Quanto a presencial, a gente faz com os tecidos, e de comparação entre os tecidos, e o digital a gente usa cards digitais, analisando fotos suas, que eu peço para vocês me enviarem, tudo direitinho para análise, tá? Então, vamos começar com teoria da cor, para vocês entenderem, começar a entender sobre análise de coloração pessoal e como depois a gente vai chegar lá na make, lá na maquiagem. Bom, gente, a teoria da cor, né? Por que a cor é tão importante, gente? A cor dentro dos elementos de design, quando a gente está falando de consultoria de imagem, os elementos de design são as cores, os tecidos, as modelagens, texturas, as estampas, tudo isso são elementos de design. A cor é a mais importante delas, porque é a que mais chama atenção e é a que mais comunica para outras pessoas, e também influencia o nosso humor, influencia também ali a nossa relação com a gente. Então, é um elemento muito importante
e que a gente precisa saber usar com bastante a nosso favor, claro. Então, quando a gente está falando de cor, as cores têm 4 elementos aí para a gente analisar. A matiz, a sua profundidade, a sua intensidade e a temperatura. Pode passar, Vá, por favor. E aqui, falando de matiz, eu quero que vocês imaginem potinhos de tinta guache. Eu estou falando aqui de cor, tá? Primeiro, não estou falando de análise de coloração pessoal. Quando a gente está falando sobre cor, a gente tem a cor pura. A gente aprende lá na primeira série a misturar, fazer as cores, né? A gente tem as cores na sua matiz pura. A partir das primárias, que é o amarelo, o azul, o vermelho, a gente faz as secundárias e ali a gente vai fazendo as terciárias. Então, aqui a gente tem um círculo cromático com as cores puras. Então, vamos supor que a gente pega o azul, uma cor pura, da matiz pura, azul. E aqui a gente coloca um pinguinho de tinta ali nessa mistura, um pinguinho de tinta branca. E a gente vai pingando ali um pouquinho de tinta branca. E aí, nessa escala de azul aqui que eu coloquei para vocês, até a gente chegar no branco. Quando a gente acrescenta essa tinta branca no azul, a gente está adicionando uma profundidade clara nessa cor. E assim, a mesma coisa com o preto. Se a gente vai colocando dentro dessa cor pura, pingando ali um pouquinho de preto, até chegar no preto, a gente tem uma profundidade escura. Então, a gente consegue fazer isso com todas as cores, adicionando branco nessa cor ou adicionando preto para ficar com essa profundidade clara ou profundidade escura. Tá? Esse é o primeiro elemento aí que a gente entende dentro da cor, tá? A segunda coisa é a intensidade. Quando a gente pega uma cor pura, e aqui nesse caso eu peguei o vermelho, quando ele tá com a sua cor pura, ele tá na sua máxima saturação, que é quando a cor tá mais viva possível, mais saturada possível. E quando a gente adiciona um pouquinho de tinta cinza, a gente vai colocando um pouquinho de tinta cinza, até ele chegar na escala cinza, a gente vai tirando a saturação dessa cor, a gente vai deixando ela mais opaca. É a mesma coisa da gente colocar a nossa foto preto e branco. Para colocar a foto preto e branco, a gente tira a saturação da foto. A gente vai tirando a vivacidade da cor da foto até ela chegar numa escala cinza, preta e branca, né? No cinza. Então, quando a gente está falando de intensidade, a gente tem a intensidade brilhante, que é o máximo da saturação da cor, que é a cor pura, a cor viva, a cor brilhante. Não significa que ela é cintilante, mas ela é aquela cor viva e pura e viva, né? Tem essa intensidade. E quando a gente vai colocando, deixando ela um pouquinho mais opaca, a gente vai adicionando esse cinza, ela vai perdendo um pouco dessa saturação e vai ficando mais opaca, um pouco mais apagada, tá? Depois a gente tem essa terceira, que é a temperatura. A gente divide o círculo cromático em cores quentes e cores frias, onde, né, as cores quentes a gente adiciona, tem mais pigmento amarelo nas cores. Quando as cores quentes, significa que elas têm esses pigmentos mais amarelados na cor, que deixa esse aspecto mais quente, e as cores frias têm mais azul, mais pigmento azulado na composição da cor, tá? É assim que a gente faz todas as cores. Dentro das cores puras, ou a gente coloca uma profundidade clara, ou uma profundidade escura, ou a gente coloca uma intensidade brilhante, ou uma intensidade, né? Uma intensidade mais saturada ou mais opaca. Ou a gente mistura as cores com mais pigmento amarelo, mais pigmento azul, para deixar ela mais quente ou mais fria, tá? E aí, o que tudo isso significa na análise de coloração pessoal? Pode passar, Vá, por favor. Significa que nós também somos um conjunto de cores. Vocês estão vendo aqui, vocês estão olhando na câmera aqui, eu e a Vá. Vocês percebem que o nosso conjunto de cores aqui é um pouco diferente. Todos nós somos um conjunto de cores. Nós temos uma cor da pele, a gente tem a cor dos nossos olhos, nosso cabelo, a nossa boca, nossa sobrancelha. Então, nós também temos profundidade, nós também temos intensidade, nós também temos uma temperatura. E é exatamente isso que a gente analisa dentro da coloração pessoal
E é exatamente essas características que nos vão dizer quais características das cores mais vão harmonizar com a gente. Então, a gente precisa fazer essa relação entre a nossa própria harmonia cromática e unir isso às características das cores que correspondem às nossas características, certo? Então, no método sazonal expandido, a gente também faz essa análise da paisagem das estações, que também tem uma harmonia cromática, que também tem um conjunto de cores. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de cada estação e o que significa, né? Por que nós somos uma estação e como que a gente chega nessa estação. Vou mostrar para vocês, ó. Essa é a paisagem de verão. Olhem com bastante atenção essa paisagem de verão. Quais cores que vocês enxergam aqui? A gente está vendo uma cor de um rosinha, uma areia, né? A cor da areia bem bege, bem nude, mais claro. São cores claras, tem pouca cor escura aqui. São cores mais opacas, muito mais opacas do que cores vivas e saturadas. São todas cores bem calminhas, bem tranquilas, bem rosa, bem azul, um verde água, um verde claro. Isso significa a paisagem aí do verão. Perdão. O que a gente faz essa relação com as pessoas? Pode passar, Vá. Quando a gente analisa a harmonia cromática das pessoas, a pessoa derrete ali naquela estação. Então, olha as fotos dessas pessoas. Olha o cabelo, a cor do cabelo dessas pessoas. Olha como é um loiro mais champanhe, é um loiro mais acinzentado, é um loiro... não é aquele loiro brilhante, às vezes é um loiro escuro, é um pouco mais escuro, mas ainda não é aquele castanho, não é aquele castanho mais escuro, não é um cabelo preto. São esses tons de loiro, os olhos, geralmente são olhos mais claros, a cor ali do mar, aquele verde água. Então, as pessoas, a harmonia cromática delas, o que é a harmonia cromática? É literalmente o conjunto da nossa obra aqui, ó. Ela acaba derretendo nessas cores, porque elas também possuem essas características do olho mais claro, da pele mais clara, do cabelo mais claro. Então, a gente consegue entender essas características das pessoas ali se derretendo ali nessa paisagem. Aí a gente vai para as cartelas de verão, que são o quê? As cores frias. A gente viu ali muito azul, muito verde, que são as cores frias. As cores são mais claras das cartelas de verão e as cores são suaves. Então, olha como que tem a relação. Olha ali a relação entre a paisagem, aquelas pessoas e as cartelas de verão. O verão frio, a principal característica das pessoas dessa cartela de verão frio é a temperatura. Então, ela tem uma temperatura fria. Eu sei que pode gerar uma confusão do verão, achar que a cartela de verão é um subtom de pele quente, mas lembrem sempre desse mood board ali da paisagem, né? Das características das cores que a gente encontra ali na paisagem de verão, que são cores mais frias, cores mais claras e cores suaves. Então, a cartela de verão de frio, olha como as cores são bem frias, são mais geladas. Olha no verão claro, onde as cartelas de verão claro, as pessoas de verão claro, geralmente têm a profundidade clara. Elas têm a profundidade clara. Todo mundo de verão ali vai ter uma profundidade de média para claro. Mas as pessoas dessa cartela, elas harmonizam com cores claras. E as de verão frio vão harmonizar mais com as cores mais frias. Já o verão suave, as pessoas de verão suave vão harmonizar melhor com as cores que são mais opacas. Então, eu quero que vocês percebem essas características da cor, muito mais do que decorar, eu sou verão suave, eu sou verão frio. É por que eu sou verão frio? É porque na minha harmonia cromática, na minha beleza, a minha temperatura é o que mais sobressai, é o que mais chama atenção. Então, assim, você olha lá no espelho, você tem um pouco daquelas características, você tem essa profundidade clara, que é ter uma pele mais clara, ter o cabelo mais claro, também tem o olho um pouco mais claro.
sabe, a gente consegue entender um pouquinho olhando pra gente, sabe? Se a gente tem essa suavidade na pele, se a gente tem esses elementos mais claros na nossa beleza, entende? Então, dentro do verão, guardem isso, essa composição, guardem aquela paisagem ali das cores mais frias, as cores mais claras, essas cores bem suaves, bem candy color mesmo, sabe? Pode continuar, Vá. Isso. Agora a gente vai para a parte de maquiagem, explicar, né, quais são as maquiagens que mais vão combinar com essas cartelas de verão. Como a Carol falou, são cores mais suaves, são cores mais frias, então essa estação como um todo, né, a estação de verão, quem faz parte dela, tem o subtom de pele mais frio, né? Então, essa questão de entender o subtom, seu subtom de pele, em todas as estações aqui, é muito importante para você começar a se identificar, tá? Qual vai ser a sua estação e quais são as cores de maquiagem em todos os quesitos de maquiagem, desde a base, o corretivo, os blush, batom, sombra de olho. Quais são os subtons desses produtos que mais vão se adequar para vocês. Então, prestem muita atenção quando a gente for explicar aqui em relação a essas cores, porque a cartela de verão, ela vai incorporar, então, essas cores mais frias, né? Mas é um frio que ele é mais suave, né? Ele é mais claro. Então, não é aquela coisa que tem uma profundidade muito grande, não é tão escuro. Tá vendo como são cores mais claras, né? Então, também é uma pele que geralmente ela se dá muito bem com uma maquiagem mais mate, sabe? Que sem muita cintilância. Então, porque, como a Carol falou, a nossa cartela, né? Tudo que a gente vai usar para harmonizar com essa cartela é para dar uma continuidade à nossa beleza natural, para dar uma harmonia com a nossa beleza, ou seja, para realçar o que a gente já tem, né? Então, por isso que vem tudo isso que a gente está mostrando para vocês, que é o que vai harmonizar mais. Então, nessa cartela, você vai usar essas cores de sombra que são candy colors, um azul clarinho, um rosinha bem clarinho, sabe? Tem até essa paleta de sombras aí para vocês darem uma olhada como referência para o que combinaria para olhos aqui. Para blush, como vocês olham aí, são blushes bem claros também. São rosas mais claros, são tons mais pastéis, rosado leve. Não é um rosa saturado, não é um rosa vibrante. É um rosa bem mais claro e com esse subtom frio, tá? Dentro das consultorias que eu faço de automaquiagem, a gente faz a indicação correta dos produtos, assim, o nome, de acordo com o tom de pele, porque você pode ter um tom de pele claro, médio ou mais escuro, então vai ter um blush que vai ser mais claro, que vai se dar melhor com o seu tom de pele mais claro, e o tom de pele mais médio, tom de pele mais escuro. Observem como é tudo muito suave, né? Isso é uma coisa importante de frisar, porque muitas vezes você pode estar nessa estação de verão, porque você tem um subtom de pele mais frio, a sua composição vai pedir uma maquiagem mais suave, e eu vejo muitas seguidoras, muitas das minhas alunas chegam com essa queixa do blush. Eu vou aplicar um blush e ele fica muito forte para mim. E parece que a pessoa até está aplicando do jeito correto. Às vezes a aplicação está inadequada, mas às vezes até está aplicando do jeito certo, mas o blush ainda assim ficou muito marcado. Então pode ser realmente que esse tom não esteja adequado para o seu tom de pele, entende? Porque ele está muito forte, entendeu? Às vezes é um blush que precisa ser mais claro. Então, às vezes é por isso que vocês, por mais que vocês façam de tudo, não conseguem ficar satisfeita, achar que aquilo ali está natural para vocês, né? É por conta do tom que está ali inadequado. Então, são blushes e batons mais rosinhas claros, estão vendo? E apesar de ser uma cartela que pede uma maquiagem mais mate, sem cintilância, sabe? Aquela partícula de brilho muito exagerada, não é que você não pode usar. Eu até coloquei uma referência, que é essa última foto rosa aqui, que ela colocou uma sombra cintilante aqui no ponto do olho. Mas a dica aqui, já trazendo um pouco de técnica para vocês, é que para quem tem essa pele, né? Se você vier com uma sombra, por exemplo, cintilante pura e aplicar ela direto na sua pálpebra, pode ser que ela meio que suma. Ela não vai aparecer muito, porque a sua pele você não tá dando o contraste necessário. Então, às vezes, você tem que aplicar uma sombra opaca antes, sabe? Um rosa, um rosinha claro, um azul, enfim, a cor que você se identificar e gostar, e aí vem com essa sombra em cima, cintilante, aí sim ela vai aparecer. Então, são truques e técnicas que vocês vão ter que adotar para vocês usarem
eu quero usar uma maquiagem mais cintilante, então essa é uma super opção. E uma outra opção, se você quiser trazer um glow para sua pele, porque não é porque você é dessa estação que você não pode ter uma pele glow, uma pele iluminada, que é uma maquiagem que está super em alta, inclusive, né? Então você pode optar por um iluminador que seja cremoso, um iluminador líquido para você usar ali em pontos específicos, que aí vai trazer aquele viço natural da pele e não vai gritar e não vai ficar exagerado. Então são truques que vocês vão conseguindo fazer para harmonizar muito bem. E no contexto geral, gente, é aquilo que a Carol falou, você vai aplicar um produto, vai aplicar uma maquiagem, você vai se identificar com aquilo, né? Então, por isso que às vezes vocês aplicam e fica exagerado, não precisa vocês forçarem a barra, às vezes só porque vocês estão vendo na internet que existe aquela técnica, sabe? Adapte para o gosto de vocês e procurem misturar essa questão das texturas dos produtos, que para essa cartela, os produtos cremosos eu indico super, porque eles ficam super naturais na pele. Se vocês tiverem dúvida, vão colocando aqui no chat, tá bom? Que a gente vai respondendo vocês. Aproveitem! Agora a gente vai entrar na paleta de primavera. Olha para vocês, olha como que a paisagem de primavera já é muito diferente da de verão. Olha como que as cores aqui são mais saturadas, são mais vivas, são mais alegres. Olha a quantidade de cores que a gente vê aqui. Olha a cor do céu, o azul, o contraste do azul, né? Aquela cor forte do azul com as cores das flores vivas. Então, essa é a cartela de primavera. Enquanto o verão tá ali aquela paleta suave, aquelas cores bem mais calmas, né? Aqui a gente tá no vivo, que a gente tá nesse tom brilhante das cores. Então, as pessoas de primavera também vão ter isso na sua harmonia cromática, elas vão ter esse brilho. Geralmente são pessoas, pode passar lá, o cabelo dessas pessoas, né? Geralmente vão ser um loiro mais dourado. Olha a diferença do loiro aqui dentro de primavera para o loiro do verão. No verão já é aquele loiro areia, aquele loiro champanhe. Aqui já é um loiro bem dourado, já é um loiro bem praia, sabe? Bem Califórnia, assim. E as pessoas têm esse brilho na pele, esse brilho no olho, o cabelo aqui também brilha, a gente vê esses brilhos aqui do cabelo, das pessoas que têm essas características de intensidade brilhante. Então, quando a gente faz essa análise dentro dos tecidos ou dos cards digitais, a gente vê claramente como que essas pessoas de primavera, elas sobressaem muito quando elas se juntam, não se unem, usam essas cores vibrantes, porque ela vai repetir a sua harmonia cromática, vai repetir o próprio brilho que elas têm na pele, no cabelo, no olho, usando essas cores que são mais vibrantes, que são mais vivas, são mais saturadas. Bem diferente do verão ali, que as cores são mais opacas, mais fechadinhas, apesar de serem claras. Eu quero que vocês entendem, de novo, vou repetir aqui, mais do que ficar decorando qual cartela que cada um é, né? É entender exatamente isso, as características da primavera, as características do verão, porque assim vocês conseguem entender quais cores vocês ficam mais harmônicas. Se eu entendo que eu tenho uma intensidade brilhante na minha pele, no meu olho, quando eu for numa loja, eu já consigo identificar as cores, as blusas que são mais brilhantes, das peças que são mais opacas, entende? Então, eu já consigo me identificar ali em algumas peças depois que eu consigo entender as minhas características. Então, é um autoconhecimento, assim, é bem legal esse processo de você entender as suas características, entender o processo, assim, o porquê que você é dessa forma, sabe? Então, para você que ainda não fez análise de coloração pessoal, dá uma olhada no seu cabelo, se tem esse brilho, geralmente tem um brilho aqui quando a gente está na luz, no sol, deixa ficar bastante dando aquele brilho no cabelo, o olho parece um pouco marejado, as pessoas com essa intensidade brilhante, tá? Já a cartela de primavera, tá vendo como que as cores ainda são claras, porque tem essa profundidade clara, ou seja, as cores têm adição de branco das cores, as cores são claras, mas elas são muito diferentes das cores de verão, porque primeiro elas são quentes,
Olha como que as cores são quentes aqui, como a gente vê a maior parte de cores quentes e com adição de amarelo, de alaranjadas, amareladas e as cores vivas. É diferente também do verão, que as cores são mais apagadas, assim, suaves, né? E mais opacas. Aqui não, aqui é brilhante, aqui as cores são bem vivas, as cores são saturadas. Então, isso sobressai, né? Isso faz as suas características se sobressaírem ainda mais. Ainda mais na maquiagem, eu não sei se todo mundo sabe isso, mas a análise de coloração pessoal vale da cintura para cima, porque é quando interfere no nosso rosto. Então, imagina a maquiagem, né, que fica diretamente no rosto. Então, assim, muitas pessoas de verão e de primavera que têm essa profundidade mais clara, ou seja, as pessoas têm essa profundidade clara, você vê essas pessoas, não tem um cabelo preto, não tem o olho preto, são pessoas, né, que têm esses aspectos mais claros. E ela vai talvez pesar muito na maquiagem, né? Usar muito esses pigmentos mais pretos, né? Isso deixa desarmônico, porque tá de cara, tá literalmente no seu rosto a maquiagem, né? Então, vai lá, conta um pouquinho da cartela de primavera. Sim, agora vocês já conseguem ver bem a diferença, né, gente, do que é o subtom frio para um subtom quente. A cartela, a estação de primavera, ela engloba esses subtons mais quentes. E isso, vocês vão conseguir ver bem o que eu estou falando quando vocês vão numa loja de maquiagem e olham uma paleta de sombra. Vocês já tem certeza que quando vocês vão, vocês ficam meio perdidas, porque tem muitas opções. E aí vocês ficam sem saber exatamente quais são as cores que vão harmonizar melhor com vocês. E eu vejo muitas alunas comprando paletas assim no subtom errado, que são de subtom quente, como por exemplo as de primavera, e aí compra aquela paleta igual a primeira que eu mostrei para vocês, que ela é mais acinzentada, mais esfriada, tem aqueles azuis, aquela coisinha bem suave, e aí ela tem uma pele quente, quando você aplica uma sombra só ela de cima, assim, sabe, sem uma técnica ali por cima para fazer funcionar, aquilo pode te deixar apagado. Então, isso pode acontecer, às vezes você pega uma sombra, você tenta aplicar e ela não aparece, né? Pode ser por isso, porque você tem um subtom de pele mais quente e aquela sombra é esfriada e ela não está casando ali com o seu subtom de pele. Então, a mesma coisa aqui é a base. Para quem tá dentro das cartelas de primavera e tem, no caso, vai ter o subtom quente, se você compra uma base que tem o subtom frio, você vai aplicar aquilo ali, vai o quê? Acinzentar. Então, por isso que você fica meio clara demais, meio branca demais, e aquela base ficou cinza em você, tá? E a mesma coisa acontece lá no outro subtom. Se você tem um subtom frio, você compra uma base que é quente, aquilo vai ficar meio amarelado, você fica estranha, meio alaranjado. Então, prestem atenção nessas duas diferenças, que é bastante base aqui para tudo que a gente vai falar, tá? Na estação das cartelas de primavera, observem como a maquiagem acompanha também esses tons mais vibrantes, sabe? Você pode fazer um olho aí mais de uma cor só, e aí ele tem que ser uma cor vibrante. Não daria pra gente colocar um amarelo pastel aqui, por exemplo, porque senão ele ia apagar, ia ficar... Não é que não pode, você pode, mas ele ia ficar mais apagadinho. Se a sua intenção for fazer aquela cor ficar viva e ela aparecer, daí ela é mais interessante que seja um amarelo, um rosa, enfim, uma cor que seja mais vibrante, mais saturada. Então, são subtons mais quentes, eu coloquei essa paleta como referência, tá? Tem outras paletas que a gente indica para essas cartelas, tá? Essa daqui já vai incorporar tons mais cintilantes, mais vibrantes, tá? É uma opção. E ela vai ter mais maquiagens com brilho, que nem a Carol falou, aquele olho reluzente, sabe? Aquela pele mais dourada. Então, você aplica um iluminador aqui, ele vai reforçar esse dourado que você já tem, ou uma sombra cintilante que vai reforçar o brilho dos seus olhos, tá? Os blushes, para quem tem, né, esse subtom mais quente, é bem legal usar um blush que seja mais pêssego ou mais alaranjado, sabe? Então, se você tem um tom de pele mais claro, você não precisa aplicar um laranja, porque senão pode ser que fique forte, e aí você vai achar estranho. Por isso que às vezes vocês acham estranho, sabe? Então, se você tem um subtom de pele quente, você dessas cartelas, vai num tom pêssego, que ele vai ter o fundo alaranjado, mas ainda assim suave. Tem a pele mais escura, daí um laranja, um blush mais avermelhado, ele já vai aparecer legal, vai ficar super harmônico para você.
sombras coloridas, né, que eu falei, batom. O batom vermelho dessa estação são vermelhos, assim, mais abertos, tá? Para ser mais vibrante. Então, não é aquele vinho fechadão, sabe? Já harmoniza mais esse vermelho mais aberto. Isso é muito legal, gente, de vocês prestarem atenção, porque é uma infinidade de batom que a gente tem aí, né? E batom vermelho é uma coisa, assim, que eu, antes de começar a trabalhar com maquiagem, aprendi experimentando. Eu colocava um batom muito fechado para mim, eu achava que fechava um pouco assim o meu rosto. E quando eu colocava igual esse da Grazi aqui, né, mais aberto, eu achava que reluzia, sabe? E aí depois que eu comecei, enfim, a trabalhar com maquiagem, tudo fez sentido, né? Por isso. Então vai depender muito também do que você deseja aí construir para o seu rosto. Mas eu coloquei aqui essas duas imagens de maquiagem da Grazi para representar para vocês como é importante entender, né, onde que você se adequa aqui nas estações, para entender o que te valoriza, como aproveitar o melhor da sua beleza, tá? Quais as cores de maquiagem te valorizam mais? Porque nessa foto da esquerda, ela tá com uma maquiagem, como ela é da cartela de primavera, então ela deveria estar usando, assim, para harmonizar mais, ela poderia estar usando mais as cores que estão na segunda foto, que são cores mais vibrantes, mais suaves, mais claras, do que na primeira, que são cores mais fechadas, mais escuras, que acabou pesando um pouco mais. Mas não quer dizer que tá errado, sabe? Não quer dizer que ela não pode usar nunca, que se você faz parte dessa cartela, dessa estação, que você não pode usar um batom vinho e um olho preto. Gente, entendam, assim, que a gente não tá aqui para ditar nenhuma regra para vocês. Vocês sabem que o meu objetivo é mostrar as possibilidades. Então, vai muito realmente do que você deseja. A Grazi, nessa foto, provavelmente ela estava fazendo, era um evento que ela queria transparecer uma imagem um pouco mais contrastante. Então, é isso exatamente o que essa maquiagem representa. Ela traz mais contraste. Entende? Não sei se vocês já viram, a gente estava até conversando com a Carol sobre a Luísa Sonza, que ela também tem, né, uma coisa mais suave ali na pele dela, mas atualmente ela está muito usando umas maquiagens mais fortes, mais preto no olho, porque ela quer trazer essa imagem mais contrastante, ela quer, né, trazer essa provocação na imagem dela. Então tá tudo certo. Então vai realmente do seu gosto e você entender o que funciona. Mas só para vocês entenderem aqui a diferença, né, de quando a gente fala que tá mais harmônico, né, representando mais aí a sua beleza, quando não tá tão harmônico assim. O que vai valorizar mais? Exatamente. E agora a gente entrando aqui na estação de outono, olha como que as cores aqui são extremamente quentes, né? A gente aqui tem bastante laranja, bastante amarelo, bastante mostarda, né? Então, essa é a estação de outono, aquele outono típico, assim, que a gente tem em mente, né? Dessas cores terrosas, dessas cores queimadas, dessas cores quentes, né? E as paletas as pessoas de outono também têm essas características de ter o cabelo castanho, os olhos castanhos, geralmente pessoas ruivas, pessoas que têm essa pele dourada, pessoas assim fica 5 minutos no sol, já tá com aquele bronze. Geralmente são pessoas de paleta quente. Enfim, tem essa pele dourada, esse cabelo mais acastanhado, né? Mais acobreado também. Então, são pessoas que... Olha como que essas pessoas derretem aqui nessa estação de outono, né? E é justamente isso, porque elas também têm essas cores e essas características, né? Que tem a estação de outono, tem as cores ali da estação de outono. Então, quando a gente vai para as cartelas, a gente tem ali, né, 3 cartelas. O outono, ou seja, as características do outono são cores quentes, cores também suaves e cores mais escuras. Aí a gente já entra aqui nas pessoas que têm a profundidade escura. Que olha ali as cartelas de verão, as cartelas de primavera, como são pessoas mais claras, né? Pessoas que têm esse cabelo mais um loiro escuro ou um castanho mais mel. Já não é aquele castanho escuro, é um castanho mais mel. Geralmente as pessoas têm alguns aspectos mais claros. Aqui a gente já começou a entrar nas profundidades escuras. Pessoas que têm um cabelo mais escuro, o olho mais escuro, castanho mais escuro. Mais outono aqui a gente está falando de pele quente.
Então, as cartelas de profundidade escura, ou seja, as pessoas que têm mais essas características escuras na pele, né? O olho escuro, o cabelo escuro. Aqui a gente está falando de outono e de inverno, né? Da profundidade escura, e quando a gente está falando de profundidade clara, a gente está falando de verão e de primavera. Mas aqui dentro de outono, a gente está falando de cores quentes, né? Já que as pessoas de outono têm o subtom de pele quente ou neutra quente. Então, quando as pessoas são de outono quente, né? A característica principal dela vai ser essa temperatura. A temperatura dela vai ser essa característica principal. Então, ela vai ficar harmônica, mais harmônica, com cores bem quentes. Então, mostarda, laranja, terracota, vermelho, esse vermelho mais aberto, não é aquele vermelho marsala, né? É um vermelho bem mais aberto. Laranja, olha esse verde, é um verde também mais puxado para oliva, né? Para o verde militar, não é aquele verde, então, aquele verde folha, que é um verde bem primavera, o verde folha, né? Que é um verde claro. Eu adoro pegar meus lápis de cor aqui. Até vou pegar um aqui. Olha esse verde aqui, que é um verde bem folha, que a gente decolore folha, que ele já vai puxar bem para primavera. E aqui no outono a gente está falando mais de profundidade escura e cores bem quentes. Olha o escuro, olha o outono escuro, como que a gente consegue... Eu coloquei as paletas aqui, gente, para vocês treinarem o olho de vocês, porque isso aqui não é decorar. Eu posso falar aqui 50 mil vezes sobre a característica de cada um, mas se vocês não olharem para as cores e conseguir identificar isso, é a mesma coisa quando vocês forem comprar uma paleta de sombra, e vocês não vão saber identificar o que é uma cor clara, por que é um cintilante, entende? A gente tem que treinar esse olhar bastante, assim. Então, olha a paleta do outono escuro, como que as cores já tem aquele pinguinho de tinta preta. Tá vendo como as cores são mais fechadas? Diferente um pouco do quente, completamente diferente do suave. O outono suave, a característica principal dela vai ser essa suavidade. Então, ela não vai ser tão quente, ela não vai ser aquele super vermelho, aquele super laranja, aquele super amarelo, super mostarda. Ele vai ter essa suavidade, mas essa suavidade não vai ser tão escuro quanto o outono escuro. Né? O outono escuro já é bem fechado. Olha o vinho, olha essa segunda foto aqui do outono escuro, como já é aquele cherry, né, que tá super em alta agora, né? O cherry, vermelho, vinho, cherry, enfim. Outono também marrom. O marrom do outono suave já é um nude mais claro, enquanto o marrom no outono escuro aqui já é aquele marrom bem, bem fechado. E o marrom aqui no quente já seria um terracota vivão, sabe? Um terracota bem, bem quente. Então, a gente consegue, através dessas análises, dessas compreensões e desse treino do olhar, a gente consegue identificar um pouco as cores. Porque não adianta, igual eu vou repetir mais uma vez, não adianta, eu sou outono escuro, eu sou outono suave, e não entender o que significa, o que é uma cor suave. O que vai adiantar se você vai lá na loja e não vai saber o que é uma cor suave de uma cor quente, de uma cor escura. Entende? Então a gente vai treinando esse olhar, entendendo as nossas características. Gente, eu peço, caso você esteja ouvindo uma música no fundo, um resquício, peço desculpa que está tendo algum barulho aqui fora. Não sei se está dando para vocês ouvirem, mas acho que dá para continuar aqui, sem interferir. Então, vamos lá para as maquiagens da estação de outono, cartelas de outono. Olha como, gente, tudo vai fazendo sentido, né? Essa profundidade, as cores dessas cartelas são cores quentes, e os tons mais terrosos aqui, eles simplesmente brilham, né? Então, são tons de marrom, esses tons mais acobreados, assim, sabe? E aí o batom pode ser um batom mais nude, um batom marrom ali que você vai fazendo essa composição, que no contexto geral, também são cartelas que pedem, são peles, na verdade, né? Que geralmente vão pedir aquela coisa mais mate, mais opaca também. Mas você quer brincar com uma cintilância, da mesma forma que eu falei para vocês nas cartelas de verão, você também consegue brincar. Olha só como nessa primeira imagem
a pele dela tá opaca, né? Mas aqui nos olhos ela conseguiu brincar bastante com uma sombra cobreada um pouco cintilante. Então você traz ali aquele fundo mais opaco para trazer a profundidade, enfim. Mas você consegue trazer um ponto de luz ali na pálpebra com essa sombra mais acobreada. Então, assim, é um jogo super interessante de vocês fazerem. Para vocês também, né, que querem experimentar uma textura diferente de maquiagem. Você não precisa ficar ali no opaco sem brilho, sabe? Então, sempre o fundo, né? O fundo dos batons, por exemplo, batom é uma coisa que eu gosto bastante de frisar, porque quando você vai olhar ali nas bancadas de loja, as opções de batom, você olha, você consegue, você treinando o olhar, como a Carol falou, você vai conseguir identificar isso aqui é um batom de cor sob tonalidade fria ou quente. Mas, quando você aplica na boca, vocês já perceberam como o batom às vezes fica diferente em você e na outra pessoa? É um vermelho, fica um pouco diferente, é um rosa, é um nude, principalmente batons nudes. Fica diferente, né? Porque além da questão das cartelas, a nossa cor de boca, ela é diferente, ela tem um pigmento ali diferente. Então, também se atentem a isso, por isso que experimentar e testar é tão importante, tá? Então, os blushes aqui também, da mesma forma, vão trazer mais esse fundo alaranjado para fazer toda essa composição aí terrosa com a maquiagem. E os bronzers são muito bem-vindos. Sabe o contorno, né? Que o contorno é aquele produto que a gente vai usar aqui para fazer a sombra do rosto, geralmente é um marrom, que é 1 ou 2 tons mais acima da cor natural da nossa pele. E já os bronzers, eles geralmente têm ali uma cintilância, têm ali um brilho, mas é uma coisa muito suave. Tá? Então, vai adicionar ali essa cintilância para a pele, mas sem ficar algo assim exagerado, né? Aqui nessa segunda foto também, a pessoa, ela conseguiu adicionar uma cintilância só no cantinho interno do olho, tá vendo? Fazendo uma composição com uma outra cor da paleta, e sem ficar, a maquiagem como um todo tá opaca, e mais tem esse ponto de luz no canto interno do olho. Então, se atentem a esse detalhe, para as opções, para as técnicas de maquiagem que vocês podem que vocês podem fazer. Estou vendo aqui no comentário que não dá para ouvir a música. Que bom, ótimo. Então, se atentem a isso, gente, para vocês expandirem as possibilidades de vocês. Vocês podem sim, se você faz parte das cartelas de outono, você pode ser opaca, mas você também pode brilhar, tá bom? Vamos saber só casar isso daí para ficar uma coisa bem harmônica, e essas são as possibilidades para vocês. Então, vamos experimentando. E a gente chega agora na última cartela, que é as cartelas de inverno. Dentro aqui do inverno, a gente já pode usar essa correlação entre a paisagem aqui e esse sentimento do frio, né? Esse contraste entre cores claras e cores escuras, muito azul, muito branco, né? Esse sentimento mesmo de frieza, né? E de contraste alto. Então, as pessoas de inverno geralmente são pessoas que têm esse contraste alto, ou seja, vai ter o cabelo muito escuro, o olho muito escuro, a sobrancelha escura e a pele muito clara. Ou são pessoas que têm uma pele mais acinzentada, né? As mulheres, né, pessoas negras, vão ter esse acinzentado, enquanto as pessoas negras, né, de subtom quente, vai ter esse bronzeado, esse dourado na pele, e as pessoas negras de peles frias já tem um fundo mais acinzentado, mais rosa, né? A gente também fica um pouco mais rosado aqui. Então, pessoas que ficam no sol 5 minutos, ou seja, na verdade, você fica lá uma semana na praia e você nunca fica bronzeada, ou você primeiro vai ter uma insolação, vai ficar vermelhíssima. Antes de ficar bronzeada, geralmente você tem um subtom de pele fria. Se você fica muito coradinho aqui, né, tem a pele muito clara e fica coradinho aqui no frio, fica com aquele vermelhinho aqui, geralmente também são pessoas de inverno, né? Pessoas que têm esse subtom de pele fria, né? Ou verão ou inverno, e aí vai depender aí da sua profundidade. Então, olha essas pessoas aqui, como tem esse acinzentado na pele, e esse contraste alto, geralmente as pessoas que têm esse contraste alto, né, vai ter essa profundidade escura, ou seja, a gente vê um cabelo escuro muito marcado, o olho escuro muito marcado, a sobrancelha muito escura, marcada essa profundidade escura, tá? Então, a gente repete isso também na cartela.
para a gente continuar essa harmonia cromática da nossa beleza. Então, as cartelas de inverno, pode passar isso, são cores frias, né? Geralmente tem muito azul, muito roxo, muito verde. E outra coisa, gente, que vocês é muito importante de frisar. Todas as cartelas, todas, sem exceção, vão ter todas as cores que existem no planeta, todas. O que vai interferir na característica da cor é exatamente isso aqui que eu estou explicando para vocês. Se ela é mais opaca ou se ela é mais brilhante, se ela é mais escura ou se ela é mais clara, se ela tem mais pigmento amarelado ou se ela tem mais pigmento azulado, certo? Então, assim, minha cartela é inverno, então só vou usar cor fria, ou seja, azul, roxo, verde, um rosa mais pro frio. Não, vai ter vermelho, mas o vermelho vai ser um vermelho mais fechado, vai ser esse cherry, vai ser esse vinho, vai ser o marsala. Não vai ser aquele vermelho de primavera, que é um vermelho super mais aberto. Eu gosto sempre de dar um exemplo de esmalte, que todo mundo sabe, aquele esmalte Gabriela, da Risqué, e o esmalte Rebu, da Risqué. O vermelho de primavera é o Gabriela, que é um vermelho mais aberto. E o vermelho de inverno e de outono também, que tem essa profundidade escura, já é o Rebu, o licor ali, que já é esse vermelho mais fechado. São cores quentes? Vermelho é uma cor quente? Sim, mas mas é um vermelho que vai ser mais fechado. Então a gente usa aqui no inverno. Outra cor quente, amarelo. O amarelo aqui de inverno já é um amarelo lima, porque ele vai ter esse pigmento mais esverdeado, mais azulado, então ele vai puxar mais para o verde. Enquanto o amarelo de cartelas quentes, né, que é a primavera e outono, vai ser um amarelo, aquele emoji, sabe o amarelo emoji, o amarelo smile? Já é aquele amarelo bem amarelo mesmo que a gente conhece. E aqui um amarelo mais frio já é um amarelo lima, é aquele amarelo mais neon, assim, bem lima mesmo, sabe? Então é isso que a gente vai entendendo as características das cores, entende? O rosa também é uma cor quente, mas se a gente colocar um pouquinho de azul, ele vai puxando mais para o roxo. Então ele fica esse rosa que tá aqui, essas opções de rosa aqui são os rosas mais frios. O rosa quente já é um puxado mais para o salmão, sabe? Puxado mais ali para não é esse rosa mais arroxeado, é um rosa mais avermelhado. Então essas características, então todas as cartelas vão ter todas as cores, mas o que interfere são essas características da cor, se ela é clara, se ela é escura, se ela é intensa ou se ela é suave, ou se ela é mais quente ou se ela é mais fria, certo? Então inverno escuro tem mais pigmento escuro, né? Tem mais a profundidade escura. Então, eu, por exemplo, sou inverno escuro, que vocês conseguem ver que meu cabelo é escuro, meu olho é escuro, minha sobrancelha é escura e a minha pele é bem clara também. Então, eu vou ficar mais harmônica com cores mais escuras. Ou vou repetir esse contraste na minha beleza, ou seja, colocar um branco com preto, que vai repetir esse contraste, sabe? As pessoas de inverno frio são pessoas que harmonizam com cores bem frias. E brilhante, o inverno brilhante, que são essas cores. Olha a diferença do inverno brilhante, por exemplo. Olha como que as cores são saturadas das cartelas de verão, que são bem suaves. Então, essa não é questão de ser cintilante as cores ali do brilhante, mas olha como que as cores são bem saturadas, são bem vivas. E aqui no inverno brilhante, elas vão ser vivas, mas vão ser mais frias, né? Vão ter mais esse pigmento mais azulado nas cores. Essa questão da cor quente ou fria realmente depende muito, né? Podem abrir a mente de vocês em relação a isso, porque nem sempre o rosa vai ser quente, vai ser aberto, o vermelho vai ser quente, vai ser um vermelho aberto. Nem a gente falou ali das cores de batom, enfim, realmente vai depender muito, né? Então pode ser um vermelho frio, pode ser um vermelho quente. Então atentem-se bastante a isso na hora de fazer as escolhas de vocês. Então, a maquiagem para as cartelas de inverno, elas vão, né, trazer esses tons mais frios, em grande medida esses tons mais fechados também, como nessa paleta que eu coloquei aí para vocês. São mais escuros, né, mais fechados, assim. Traz também uma maquiagem com sombras mais azuladas, também mais rosadas, sabe?
E dá para brincar bastante, né? Como vocês viram aí no slide anterior, com as cores. Então, dá para fazer uma maquiagem super colorida aqui, sabe? Bastante intensa, porque são cartelas que seguram bastante essa intensidade de cor. Então, nessa última foto, olha como o tom de pele da Isa ficou super reluzente com essa sombra colorida, sabe? E tem uma outra foto dela que ela usa uma cor parecida, mas com outra profundidade, enfim, que já não destacou ela. Mas essa fez uma harmonia perfeita. E aí, aqui é interessante de vocês saberem de harmonizar todo o contexto da maquiagem, sabe? Então, eu sei que vocês têm dúvida de combinar batom com sombra, ou a sombra com blush, quais são, né, as combinações perfeitas aí, e eu acho que é muito de você realmente experimentar e ir treinando seu olhar, né, porque aqui ela poderia ter colocado um batom vibrante também, sabe, é mais um vermelho, por exemplo, um vermelho mais fechado, que a cartela dela segura, mas ia ficar mais pesado, talvez não era isso que ela queria. Então, você vai harmonizando, coloca um batom ali que vai ter uma profundidade maior, mas ainda é um marrom, é um nude ali que vai, né, fazer uma harmonia legal com o restante da maquiagem. Então, você pode usar uma cor mais nos olhos ou pode usar só nos lábios, por exemplo, que aí você vai ter ali o ponto de profundidade que você precisa, mas sem necessariamente precisar fazer uma maquiagem carregada, né? Eu acho que essa cartela também, quem é dessas cartelas pode ter dificuldade, às vezes, de trazer essa cintilância, ou de sair um pouco do óbvio, né, dessas cores mais vinho, mais fechadas, e quer trazer uma luminosidade. Então, eu trouxe essas opções aqui para você nessa primeira foto, que você olhando assim, você pensa, né, mas será que está dentro das cartelas de inverno? Mas observe como tem um preto aqui, tá vendo? Quase não aparece muito nas outras cartelas, mas aqui já aparece, porque ele segura bem, né? Então tem um delineado esfumado, e aí no meio da pálpebra ela coloca uma sombra cintilante que é um pouco prateada, e aí então traz essa reluzência para a maquiagem, e o fundo do côncavo dela é um pouquinho quente. Então, brinquem, saibam brincar também com essa questão do frio e do quente, não é porque você é de uma cartela fria que você vai fazer tudo frio na sua maquiagem, sabe? Você precisa fazer sombra fria, batom frio, blush frio e é isso. Ou se você é quente, você vai sair com tudo quente. Você pode fazer essa brincadeira com a harmonia, que dentro da maquiagem a gente fala que é a harmonia ali do círculo cromático, né, que a gente pode tanto trabalhar com cores que são mais próximas ali, que vão estar combinando mais entre si, como você pode criar um contraste. Então, você pode trabalhar com uma cor quente no começo ali da sua construção de esfumada e o restante da sua maquiagem ser fria, tá? E isso vai fazer uma harmonia muito, muito, muito legal para você sair do seu óbvio. Então, brilhos, pratas, sabe, sombras cintilantes, iluminadores, são cartelas que, sabe, você passa um iluminador ali, vai reluzir bastante, sabe, esses tons mais prateados, e aí tem alto contraste, sabe, é uma maquiagem que você olha que tem mais contraste do que quando a gente volta lá nas cartelas de verão, que é bem mais baixo. Então, é mais intenso aqui. Se você colocasse aqui aquele rosinha clarinho, ia ficar já mais apagado, entende? Então, isso quando a gente fala que ficaria mais apagado, é nesse sentido, tá? Que vocês conseguem brincar bem mais aqui com essa questão da intensidade, da profundidade das cores. Bom, eu acho que das cartelas, né, das estações é isso. Nesse slide aqui, a gente traz essa reflexão sempre no final, né, das lives, de como que vocês podem aplicar, né? A Carol já falou muito de vocês não ficarem, né, presas ali na questão de, é só essa cor, é mais entender as características e como pode funcionar melhor para vocês, e é vocês treinarem, sabe, o olhar e praticar, colocar em prática. Então, pega ali as maquiagens que você tem, dá uma olhada, começa a experimentar, volta nesses slides que a gente vai enviar lá no grupo para vocês irem tirando as dúvidas, porque o que a gente está trazendo aqui para vocês é que vocês usem, caso vocês já saibam a cartela de vocês, maravilha, que você já tem, é um artifício, é uma forma, é um instrumento, né, para ajudar vocês a se identificarem o que funciona, o que pode funcionar melhor para vocês, o que vai valorizar mais aí a pele, enfim, de vocês, mas ela não é um limitador, não é para você pegar aqui lá e descobrir minha cartela, você que ainda não sabe, mas quer fazer a análise e vai descobrir sua cartela,
Isso não é um limitador para você ficar com aquilo fechado, bitolado na sua cabeça e ficar, meu Deus, eu só posso usar essas cores. Tem muita gente que acaba fazendo isso, né? E sai comprando só um monte de coisa daquela cartela, só daquelas cores. E não necessariamente você precisa, eu acho que é um caminho para você começar a identificar, porque eu sei que tem gente que já tem uma noção do que funciona, o que não funciona, e tem gente que não tem muita noção. Então, é uma forma, às vezes, de você começar a entender, mas é expandir. O que a gente quer trazer aqui para vocês é que vocês comecem a ter esse autoconhecimento, que é uma ferramenta de autoconhecimento, de você entender o que funciona para você e para você expandir as possibilidades. E sempre, 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 gente, olhar para o gosto pessoal, tá? Respeitar as suas preferências e as suas vontades, tá? Brinquem bastante com isso, não fiquem realmente fechadas. E às vezes você tem uma cartela fria, uma coisa muito legal, você, por exemplo, pode usar a roupa ali que seja mais fechada, mais fria, mas na maquiagem você pode dar uma brincada, ou vice-versa, sabe? Você consegue fazer essa brincadeira ali entre a maquiagem, acessórios e a roupa que você está vestindo. E como sempre, né, experimentar é sempre uma opção, tá, gente? Não vamos ficar, por favor, fechadas, né? Não, agora o negócio é isso aqui. Realmente é ampliar ali as possibilidades para vocês. Mas é muito legal quando a gente começa a entender aquilo que realmente vai valorizar a gente. Vocês vão começar a comprar maquiagem de uma forma muito mais assertiva e saber aplicar a maquiagem em vocês, porque só seguir tutoriais às vezes não vai funcionar. Assim, aquelas cores para aquela pele não vai funcionar em você necessariamente. Aí você tem que saber, né, como adaptar. Né, Carol? Exatamente, exatamente. E muita gente que eu vejo muito as minhas clientes comentando comigo, é que a gente sempre reforça aqui, né, de que a paleta não é para te limitar, mas acontece o contrário. Eu já escutei muito isso das minhas clientes, de que acaba abrindo um leque de possibilidades, porque a gente tende a usar o que a gente já conhece. Tem muita gente que só usa preto, tem gente que só, por exemplo, maquiagem, vai usar só as mesmas coisas. Então, a gente tende a ficar ali na nossa zona de conforto e tendo essa ferramenta da nossa paleta, a gente consegue sair um pouquinho da nossa própria limitação ali. Então, assim, a gente acaba se limitando e a cartela vem para nos tirar desse lugar, assim, mais do que a gente nos limitar a cartela, ela acaba se tornando essa ferramenta para a gente sair da nossa própria limitação, assim. Então, eu vejo, a gente começa a enxergar as cores diferentes, a gente consegue enxergar muitas possibilidades nas lojas, porque a gente consegue. Geralmente a gente vai numa loja, a gente sempre compra o que chama a atenção da gente nas lojas, seja para roupa, seja para maquiagem, é o que a gente já conhece. Então, quanto mais a gente expandir a nossa zona ali de conhecimento, mais a gente consegue olhar as possibilidades, entender, isso pode combinar com isso, essa sombra pode combinar com esse batom, essa blusa vai combinar com aquela sombra. Então, a gente expande mais, sabe? Nosso conhecimento e as nossas possibilidades. E, sem dúvida, experimentar. Eu sempre falo, com as minhas clientes também, eu vou te dar essa ferramenta que ajuda muito, mas eu não moro na sua casa e você precisa pôr a mão na massa, né? Então, a gente está compartilhando muito conteúdo aqui, mas é literalmente pegar lá a sombra e falar, acho que eu vou testar essa aqui. Porque eu sei que isso acontece, você tá lá sua paleta de sombra assim, aí você só usa uma, aquela já tá lá no último, assim. Tem umas que estão intactas, porque você não usa, e a que você mais usa tá lá, tipo assim, quase acabando já a sua sombra. Então, assim, experimentar mesmo, vou testar isso aqui, testar essas técnicas que você compartilhou aqui também, de dar esses contrastes, né, de dar esses pontos de luz. São técnicas assim que a gente pode, final de semana, feriado tá aí, quem for sair, já dá para aplicar, já dá para testar essas dicas, né, esse conteúdo aqui que a gente está trazendo para vocês, não é? Nossa, assim, é sobre autonomia, né? Quando você olha ali as cores que estão presentes ali na cartela, você pensa, a vida é muito curta para eu ficar só em uma, duas, três cores de sombra. Eu quero mais, entendeu? Você vai querer explorar mais. E é muito gostoso esse processo todo de cores, né, gente? Cores é um negócio que chama atenção e, enfim, acho que a gente realmente tem que explorar mais aí essas possibilidades. Eu acho muito gostoso, muito divertido. E é o processo de autoconhecimento, porque a gente vai experimentando, vai
nos percebendo de, eu gostei disso aqui, eu não usava isso, mas agora eu gostei disso, e começa, né, a se expandir mesmo, isso é muito legal. Sim, até tenho alunas que já relataram que antes usavam muita maquiagem, assim, bem basiquinha, para que não chamasse muita atenção, porque tinha medo das cores, sabe? E aí depois ela começou a experimentar blush, principalmente. O blush é uma coisa muito engraçada. E quanto ele traz saúde e vida para sua pele. E eu sei que muitas pessoas não gostam porque fica marcado, manchado, mas realmente é só saber usar o produto certo que vai se dar bem ali com a sua pele. Saber aplicar, é claro. Mas o quanto que o blush ele traz uma vida para a pele, sabe? Uma sombra bem esfumada, uma harmonia entre a sua sombra e o batom. Quanto isso daí vai trazer ali uma imagem, cada vez que você faz uma maquiagem diferente, você pode ser várias coisas, sabe? Você pode trazer visuais diferentes em diversas ocasiões. Então, realmente é um processo muito, muito gostoso, muito legal de vocês aí desenvolverem, sabe? No dia a dia de vocês, nos finais de semana, enfim. E contem com a gente, né? Pode mandar no nosso Instagram, comentar aqui nessa live depois, que vai ficar salvo no YouTube, e a gente está aí para ajudar vocês também, auxiliar vocês nesse processo. E eu adoro quando as pessoas experimentam e me mandam no meu WhatsApp, no meu Instagram também. Eu gosto de ver as pessoas experimentando. Sim, inclusive a gente ainda vai ter outras lives, né? A gente até colocou aqui para vocês continuarem acompanhando o grupo que a gente tem no WhatsApp. Se você não faz parte do grupo, tem o link lá nos nossos stories, tá? Mas se você quiser, pode chamar a gente lá no direct. Eu vou colocar aqui o nosso contato no próximo slide. Você pode chamar a gente também para pedir o link, participar do grupo e ficar de olho nos stories que a gente também vai fazer por lá, contato com vocês, marcar a próxima live, entender o conteúdo que vocês têm interesse da gente compartilhar, tá? Então, quiserem, gente, expandir, precisarem de uma ajuda mais personalizada, tá? A gente está aqui disponível para vocês, esses são os nossos contatos, tá bom? Meu Instagram é Vanessa, @VanessaNG. Se você ainda não me segue lá, você está perdendo tempo, já corre agora lá para me seguir, tá bom? Tem também o meu curso online de automaquiagem. Quem está recebendo esse material em PDF, é só clicar nesse link que você já cai direto na minha página. E se você quiser falar comigo, vou ter o maior prazer de falar no WhatsApp, a gente pode conversar, posso te explicar melhor sobre as minhas consultorias e mentorias personalizadas aí de beleza, automaquiagem, a gente aborda todas as técnicas e a questão dos produtos, sabe, que vão funcionar melhor para você. Gente, porque cada pele é única, já falei para vocês, nós somos únicas, então você tem que entender realmente as características da sua pele, quais são os produtos, as tonalidades que vão funcionar melhor para você, tá bom? Vai ser um prazer conversar com vocês e a gente está à disposição, né, Carol? Exatamente. Gente, meu Instagram é Mentora Carol. Hoje, para quem quiser fazer a sua análise de coloração pessoal comigo, eu atendo presencialmente em Varginha, Minas Gerais. Algumas vezes, né, em Belo Horizonte, com algum horário marcado. E digital, na coloração digital do Brasil inteiro. Então, entre em contato comigo também, para vocês conhecerem como que funciona, entender como é que vocês podem fazer esse processo. Além da análise de coloração pessoal, eu trabalho com consultoria de autoimagem e imagem pessoal para empreendedoras. Então, o meu foco aqui também é ajudar empreendedoras, né, a fortalecer a sua autoimagem, fortalecer a forma como elas se enxergam, né, para ter resultados mais expressivos nos seus negócios e, né, fortalecer também, construir essa imagem, construir essa marca pessoal, essa comunicação imagética muito mais intencional, né, e relevante também para impulsionar seus resultados. Então, meu WhatsApp tá aí também, meu Instagram, e contem comigo e até a próxima live, né, Vá? Isso, gente, ó, Teresa falando aqui que tem dificuldade de experimentar novas cores, mas que vai experimentar as cores que não costuma usar. Isso já valeu demais aqui a live, porque é exatamente isso que a gente quer. Vocês saiam daqui com alguma diferença na vida de vocês, e que vocês apliquem, e depois vocês vão lá contar pra gente o que vocês estão achando. Conta lá, vai lá no direct contar pra gente. Gente, um beijo para vocês, muito obrigada por acompanhar até aqui, tá bom? E qualquer coisa é só entrar em contato. Um beijo e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.